Bom dia. Hoje está meio vazio aqui. Não pode cair uma chuvinha que o pessoal não vem, né? Vamos lá, abrir em Gálatas, continuar a nossa série. A gente já passou da metade, já estamos em Gálatas 4. Eu vou ler na NAA, nova versão, nova Almeida atualizada, quem quiser acompanhar na mesma versão. E não sei se vocês lembram, vou dar uma relembrada bem rápida do que a gente falou na última vez que a gente esteve juntos, em Gálatas 3. A gente falou que a gente é um só povo. Dentro da nossa comunidade, não existe vários povos, nós somos um só povo. Nós todos somos descendentes de Abraão. E a partir do descendente de Abraão, que é Jesus, todos nós estamos unidos. E as diferenças que nós temos, as barreiras, elas não devem nos dividir. As nossas diferenças de raça, social, cultural, não são empecilhos para que a gente possa andar junto. E dentro da nossa comunidade, a gente não pode ter nenhum sentimento de superioridade. Todos nós somos iguais aqui. E a gente vai continuar falando em Gálatas, agora Gálatas 4, e a gente vai falar hoje sobre liberdade. Como a gente pode ser verdadeiramente livre. A gente vai ver Gálatas 4. Esse capítulo tem 30 versículos, eu vou ler alguns dos versículos. Eu vou fazer um pouquinho diferente, vou começar na metade de Gálatas e ir até o final hoje. Gálatas 4:8 eu vou ler, até o 11, que diz assim: Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Ele está falando que esses Gálatas estão querendo voltar a uma vida de escravidão. Antes de conhecer a Deus, ou serem conhecidos por Deus, eles serviam a vários ídolos, né? Eles eram idólatras. E eles falam que viver nessa vida de idolatria é uma vida de escravidão. E ele fala assim que essa vida é baseada em rudimentos, fracos e pobres. Esses rudimentos pode ser qualquer coisa, são as coisas elementares da vida, né? Fogo, terra, o ar, o vento, são rudimentos. E esses rudimentos eram os deuses daquelas épocas, né? Cada deus controlava alguma coisa da vida. E eles estão tentando voltar para essas coisas, que nada são. E qualquer coisa que na nossa vida pode ser um rudimento, e qualquer coisa na nossa vida pode ser adorada. Pode se tornar um ídolo, nossa família, coisas materiais, dinheiro, sexo. Todas essas coisas básicas do dia a dia podem ser ídolos. E quando a gente adora esses ídolos, a gente está sendo escravo, como esse povo era. Só que eles se tornaram uma pessoas diferentes, se tornaram livres. Quando o quê? Quando eles conheceram a Deus. Ou Paulo fala assim, ou melhor, foram conhecidos por Deus. Conhecimento na Bíblia tem muito mais a ver do que uma coisa meramente intelectual. Quando a gente pensa em conhecimento hoje em dia, a gente pensa só no nosso intelecto, né? Naquela época, conhecimento tinha a ver com relacionamento. Era muito mais do que só conhecer alguma coisa. A gente vê a história de Isaac e Rebeca, fala assim que quando ele casou com Rebeca, ele conheceu Rebeca. Ou seja, eles tiveram relações. Então, conhecimento tem a ver com relacionamento. Jó conheceu Deus face a face, quando ele teve relacionamento com Deus. Então, na Bíblia, quando fala de conhecimento, é muito mais do que a gente conhece. Falar sobre Deus não é decorar uma frase, não é decorar os atributos de Deus, é ter relacionamento com Deus. E fala que Deus conhecia eles, tinha relacionamento com eles. E quando eles tiveram relacionamento com Deus, eles foram livres. Porém, agora eles estavam voltando para uma vida de escravidão. E Paulo está comparando essa vida de idolatria que eles tinham com essa vida de legalismo que os judeus estavam trazendo para eles. E eles queriam voltar para uma vida de escravidão. Quando a gente é legalista, mesmo em coisas boas, a gente pode estar sendo escravos. Às vezes o nosso ministério, às vezes a nossa vida de leitura bíblica, às vezes chegar na igreja, frequentar uma igreja, essas conquistas, todas as coisas boas, podem ser uma vida de escravidão, quando a gente não tem o foco na coisa certa. Até o nosso ministério pode ser uma vida de escravidão. E nos versículos 12 a 14,
Paulo fala o seguinte para eles. Ele fala que ele, Paulo, mesmo sendo judeu, viveu como eles viviam. Paulo se adaptou culturalmente àqueles Gálatas. E fala que os Gálatas deveriam fazer o mesmo. Não viver, ser alguém que eles não eram. Se Paulo pregasse hoje aos japoneses, ele ia adquirir parte da cultura dos japoneses para poder pregar o evangelho. Não na parte do pecado, mas talvez ele seria extremamente pontual, extremamente organizado, extremamente chato, né? Igual os japoneses. Brincadeira, eles são legais. Mas ele fala assim, tem coisas que a gente pode abrir mão. E vocês estão voltando a uma vida de escravidão, onde vocês não estão abrindo mão de nada. Às vezes, se ele fosse no meio dos argentinos, ele ia cumprimentar os argentinos com um beijinho no lábio. Lábio não, do lado, né? Na bochecha. Os judeus também faziam isso, era o ósculo santo, né? Dentro de cada cultura, as pessoas têm costumes diferentes. E quando a gente vai pregar o costume Cristo para essas pessoas, a gente deve preservar a cultura dessas pessoas. A gente não deve impor a nossa cultura a elas. No Brasil, a cultura imposta foram dos americanos sobre nós, né? Então, o nosso culto é muito parecido com o deles. E não era esse o objetivo. E ele fala assim que ele foi, ao acaso, pregar aos Gálatas. Ele fala que ele estava doente. Ele não queria ir para a Galácia. Mas, por causa da doença dele, ele acabou indo. E conheceu essas pessoas. Tornou-se amigo delas. E, pelo que ele fala, ele não fala qual que é a doença, mas era alguma coisa visível. Porque fala que ele estava sendo uma provação para esses Gálatas. Ele fala mais para frente que se os Gálatas pudessem, arrancariam os olhos por eles. Talvez Paulo tivesse com uma doença ocular, alguma coisa que eu não sei o que é, mas provavelmente alguma coisa, não sei se saía alguma coisa do olho dele, ou tinha alguma mancha no olho, mas era alguma coisa que causava nojo nas pessoas. E mesmo com essa situação complicada, ele não foi desprezado pelos Gálatas. E ele foi muito bem tratado. E ele pergunta para os Gálatas, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? Antes nós éramos amigos, agora vocês me tratam como inimigos. Por que vocês estão fazendo isso? E ele continua, quero ler os versículos 17 a 20, que diz assim, esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria agora de estar aí com vocês, e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Essas pessoas que estavam iludindo, enfeitiçando os Gálatas, eram falsos profetas, eram falsos mestres. Esses falsos mestres, eles querem pessoas que sejam fãs deles, pessoas que sejam dependentes deles. A gente pode perceber que em qualquer lugar que tem líderes abusivos, as pessoas se tornam dependentes desses líderes. Elas fazem tudo o que esses líderes querem. Isso é um sinal de que a pessoa é um falso mestre. Ele pode começar adulando pessoas, agradando pessoas, falando coisas que essas pessoas querem ouvir, mas no fim, eles estão fazendo isso só pelo que eles podem receber. Eles estão fazendo isso para, no fim, controlar essas pessoas. Eles estavam afastando os Gálatas de Cristo e da liberdade que existe em Cristo. Eles queriam ser a fonte do interesse dos Gálatas. Eles queriam substituir Cristo para que os Gálatas consultassem só a eles. E Paulo fala que está sofrendo por causa dessa atitude dos Gálatas. O verdadeiro mestre, o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele se importa com a sua comunidade. E ele sofre quando a sua comunidade está sofrendo, sofre quando essa comunidade se afasta do caminho de Deus. Fazer Cristo formado em nós é o objetivo de qualquer líder que deseja fazer a vontade de Deus. Engraçado que Paulo fala que ele estava sofrendo dores de parto. Ele faz essa comparação que a ideia é que esses Gálatas partiram dele, né? São filhos dele. E o objetivo de todo pai é que seu filho cresça e se torne independente. Ou pelo menos quase todo pai. Eu não quero que os meus filhos estejam com 40 anos dentro da minha casa. Muito antes, eles devem sair de casa e viver a vida deles. E o objetivo de um líder é, com o tempo, se tornar inútil. Eu estou pregando
é a palavra de Cristo, para que vocês se tornem maduros e uma hora não precisem mais de mim. Quando vocês estão maduros, vocês vão depender somente de Cristo. Esse é o objetivo do pastor, é se tornar inútil, é ensinar a palavra de Deus para as pessoas, para que essas pessoas possam depender somente de Cristo. E por que isso? Porque o objetivo é totalmente diferente do falso mestre e do verdadeiro líder. O falso mestre quer glória para si, ele quer ser gloriado. E o verdadeiro líder quer glória para Deus, quer levar as pessoas a glorificar a Deus. E ele faz uma ilustração dos versículos 21 a 31 sobre a história de Sara e Agar. Abraão, vou contar essa história para quem não sabe. Abraão foi chamado por Deus para ter uma grande nação, ser o início da história de Israel na terra. Só que aconteceu o quê? Que a mulher de Abraão era Sara, ela era estéril. Abraão amava Sara. Ele poderia ter tido outras mulheres, mas ele decidiu que a família dele seria com Sara. Ele não teria outra mulher. E Deus prometeu o quê? Que daria um descendente a Abraão, a partir de sua mulher Sara. Só que Sara já era idosa e estéril. Então, a mulher, quando fica velha, já não pode ser, não é mais fértil. Ainda mais uma mulher estéril. E qual que foi a ideia de Sara que deu para Abraão? Para que eles pegassem uma escrava e dessa escrava desse descendência para eles. Naquela época era um costume alguém pegar uma escrava e dar para o seu marido, e o filho dessa escrava seria filho da mulher. Ou seja, Sara ia dar Agar para Abraão, e o filho de Agar com Abraão seria filho dela, filho de Sara. E ele faz a comparação dessas duas mulheres. Mais para frente a gente vê que Deus cumpre a sua promessa, Sara engravida e tem Isaac, e o filho de Agar é Ismael. E ela compara Agar com o Monte Sinai, a aliança do Sinai. O que é a aliança do Sinai? A aliança que Deus fez com Moisés e o povo, que ele deu a lei para Moisés. E Sara é a aliança da Jerusalém celestial, uma aliança que não está baseada nesse mundo. Quando ele fez a aliança com Moisés, o que era? Deus fala assim, vocês são o meu povo, mas para vocês mostrarem que são o meu povo, vocês têm que fazer isso, isso, isso e isso. Essa era a aliança de Moisés. Uma aliança que Deus prometia que seríamos o povo dele, mas em troca a gente teria que fazer coisas. Essa é uma aliança que gera escravidão. Agora, a aliança celestial com a Jerusalém celestial, com Sara, a gente não precisa fazer nada, porque Cristo fez. Diferente da aliança de Moisés, que fala, faça, 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 já com Sara, Cristo fala, eu fiz, eu faço por vocês. E essa aliança em Cristo, essa nova aliança, é uma aliança de liberdade, diferente daquela aliança de Moisés. Os verdadeiros filhos de Abraão, como a gente viu na última pregação, não são os filhos físicos, mas sim os filhos espirituais, aqueles que creem em Deus, assim como Abraão creu. E ele conta a história de Isaac perseguido por Ismael, que era o herdeiro legítimo, que foi perseguido por Ismael. E nessa família dos Gálatas estava acontecendo a mesma coisa. Pessoas que eram da mesma família, ou seja, judeus, descendentes de Abraão, e os crentes em Cristo, descendentes de Abraão pela fé, estavam sendo perseguidos por esses judeus, assim como Isaac foi perseguido por Ismael. Muitas vezes a maior perseguição vem de dentro da comunidade, dentro das igrejas. Às vezes a perseguição não vem de fora. E nesse caso da igreja da Galácia, o problema maior estava sendo a perseguição de dentro. Pessoas tentando tirar a liberdade desse povo. Agora eu quero voltar para o começo de Gálatas. Gálatas de 1 a 3. Que diz assim, digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Tudo que eu falei agora foi para explicar esses versículos iniciais, essa vida de escravidão. É muito interessante que ele coloca a idolatria e o legalismo no mesmo patamar, como se fosse a mesma vida de escravidão. E elas têm uma coisa em comum. O que acontece na idolatria?
você vai oferecer rituais, ofertas, sacrifícios a Deus para que você possa obter algo em troca. Essa é a ideia da idolatria. E o que esses judeus estavam fazendo? Eles estavam sendo circuncidados, eles estavam guardando dias, guardando festas, guardando uma alimentação. Para quê? Para obter algo também. Eles estavam fazendo isso para poder mostrar que eles eram aceitos e dignos de ser do povo de Deus. Os dois sistemas, tanto a idolatria como o legalismo, têm isso em comum. Os dois fazem algo para obter algo em troca. Esse sistema de regras, ritos e práticas é comum nos dois modos de viver, tanto no legalismo quanto na idolatria. Eu vou contar um exemplo agora que aconteceu comigo, né? Eu gostaria de falar que eu sou uma pessoa madura e que essas coisas não acontecem comigo. Mas aconteceu faz um tempinho, tipo mês passado. E vocês sabem que a vida não está fácil para ninguém, principalmente no que diz a questão da parte financeira, né? E começou a acontecer algumas coisas. Primeiro, quebraram a televisão lá de casa. Daqui a pouco, eu fui mexer no computador, eu quebrei meu computador. Tudo num espaço bem curto de tempo. Daí o controle de videogame quebrou. E aí, eu achei que eu tinha pago todo o meu imposto, daqui a pouco chegou uma carta da prefeitura falando que eu estava devendo imposto. E certo dia eu resolvi lavar o banheiro. Daí, eu comecei a mexer no ofurô e falei assim, vou tirar esse ofurô daqui para limpar embaixo do ofurô. E eu tirei o ofurô, deixei limpinho, e na hora de colocar o ofurô de volta, eu não consegui encaixar de volta. E aí, eu parei para pensar e falei assim, o que eu estou fazendo de errado? Isso é uma vida de escravidão. A gente sempre achar que a gente está fazendo alguma coisa de errado. E eu comecei a pensar, está acontecendo isso na minha vida porque Deus não está no meu planejamento, porque eu não estou confiando em Deus. E isso é verdade. Eu não estava confiando em Deus. Eu confio mais nos meus braços do que em Deus. Mas o problema dessa vida é que todo dia a gente peca, todo dia a gente faz coisa errada. E a coisa mais fácil é achar algum pecado que justifique pelo que a gente está passando. Esse é o antigo caminho dos Gálatas, o caminho de idolatria, o caminho de legalismo, é o caminho de escravidão. Esse é o caminho que faz a vida funcionar, o caminho da linearidade. Eu faço uma coisa para receber outra. Eu tenho que fazer isso, e se eu não fizer isso, isso não vai acontecer. Isso é um caminho de escravidão. Essa ideia de regras tem um motivo para ela ser tão atraente e estar na maioria das igrejas. É porque é uma ideia que nos é boa aos olhos, porque dá a ideia de controle para a gente. Dá a ideia que a gente pode controlar o destino da nossa vida. Dá a ideia que a gente pode controlar Deus. Que a gente pode fazer Deus fazer coisas que Ele não queria fazer, em nosso benefício. A gente acha que o poder é nosso, por isso que a gente gosta dessa vida de legalismo. Mas no fim é uma vida de escravidão. A gente mede o nosso relacionamento com Deus pelas coisas que a gente recebe, não é verdade? Se a gente está pobre, a gente não tem um relacionamento bom com Deus. Não tem mentira maior que essa. Às vezes a gente acha que a gente está bem com Deus só quando as coisas vão bem. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de ouvir certas frases que me deixam pensativo. Uma pessoa fala que tem saúde e fala assim, como Deus é bom porque me deu saúde. E eu fico pensando, será que Deus é mau para a pessoa que não tem saúde? Ou está vindo o Taifu e do nada esse Taifu desvia e vai para outra pessoa e a pessoa fala assim, como Deus é bom. E aí? Deus está sendo mal para as outras pessoas, para onde foi o Taifu? Às vezes a gente mede a bondade de Deus pelo que nós recebemos. E não é isso. A gente pode tomar, por exemplo, Paulo. Ele só foi pregar aos Gálatas porque ele estava doente. E Deus foi bom na doença de Paulo. Deus estava no controle direcionando. E quando Paulo fala em Coríntios que ele tinha um espinho na carne, ele fala que isso foi bom. Por mais que Paulo orasse, esse espinho não saía. E é óbvio que Paulo tinha fé, mais do que qualquer um de nós aqui. Mas ele falou que aquilo foi bom para o caráter dele. Isso tornou ele uma pessoa mais humilde, uma pessoa que depende da graça de Deus. Então, nem sempre as coisas ruins significam que nós estamos de mal com Deus. Muitas vezes tem um propósito que a gente nem entende. Muitas vezes é para moldar o nosso caráter e nos fazer pessoas melhores. Eu
Fiz uma pergunta para os meus filhos esses dias. Eu perguntei para eles, o que vocês preferem? Quando chegar no Natal, vocês preferem que na árvore de Natal esteja cheio de presentes embaixo da árvore, e o pai não esteja em casa? Ou vocês preferem que o pai esteja em casa e não tenha nenhum presente de Natal? O que vocês acham que eles responderam? A Marina respondeu os presentes. Ela preferiu os presentes do que o pai em casa. O Benjamin se recusou a responder. Ele falou que não ia responder. Mas, às vezes, a gente tem que entender que a maior bênção não é os presentes que Deus pode nos dar, mas sim a presença de Deus. O que mostra nosso relacionamento com Deus é nossa intimidade com Ele, não o que nós temos recebido. Nós devemos permanecer com Deus mesmo diante da dificuldade. Eu quero ler agora os versículos 4 a 7, que diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Esse novo caminho, esse caminho de liberdade, é possível quando nós entendemos quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos filhos. A liberdade é possível quando a gente entende que a gente é filho de Deus. Diferente dos deuses pagãos, que não se relacionavam com quem os adorava. Eles estavam lá só para receber alguma coisa. Deus faz diferente. É um Deus pessoal, a ponto de vir morar conosco, a ponto de nos chamar de filhos. Ele é um Deus de relacionamento. É interessante, Jesus, pouco tempo antes de morrer, quando falava com seus discípulos, ele falou para eles que eles não nos deixariam órfãos, mas mandariam o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito que está sobre o Filho, que está no Filho, está em nós também. E pelo poder desse Espírito Santo, nós podemos chamar Deus de Pai, conforme está escrito no versículo 6. Ele fala assim: o Espírito clama, Abba, Pai. Pelo poder do Espírito Santo, a gente pode chamar Deus de Pai. Eu fiquei um pouco triste esses dias, quando eu estava assistindo no YouTube e estava passando uma mulher que faz tradução, contando a história de um hospital, aqui no Japão, um hospital católico, que ele ajuda mães que querem ter os seus filhos, mas não querem criar os seus filhos. Ou seja, ela faz o parto dessas mulheres. E para o governo japonês isso foi um grande escândalo, porque para eles o correto não é entregar crianças à adoção, o correto é matar essas crianças. A gente está num país que o certo não é proporcionar a vida, o certo é matar crianças. Isso é o aceitável. Eles fazem isso, eu não entendo muito bem o que eles pensam, mas eu acho que tem a ver um pouco com o nome, um pouco a ver com o sangue dessas crianças. Porque para eles não faz sentido uma criança ter um nome de uma família e morar com outra família. E nesses casos seria melhor matar essa criança. Um em cada 9 mulheres aborta seus filhos no Japão. O que eles não entendem é que o aborto não é uma caridade. A adoção não é uma caridade. A adoção é a nossa missão. Nós, como igreja, temos a missão de adotar crianças. A verdadeira religião é que a gente cuide dos órfãos e das viúvas. É claro que é difícil aqui no Japão a gente fazer isso, né? Eu já fui atrás para tentar saber como funciona e muito dificilmente a gente conseguiria, por a gente ser estrangeiro e por não falar o idioma. Mas é isso que Deus pede para nós, que a gente entenda que nós somos filhos e a gente deve cuidar de filhos. Essa ideia de família é muito mais presente quando a gente entende que nós fomos adotados por Deus. Quem está do seu lado é o seu irmão, e não deve ser irmão só de palavra. Ele é o seu irmão de sangue, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que faz vocês irmãos. O sangue de Jesus que faz Deus nosso Pai. Isso é a identidade que nós devemos ter. Uma identidade de família, de filhos e de irmãos. Nós somos conhecidos por Deus, e quando nós sabemos que somos conhecidos por Deus, a gente não precisa ter medo. A gente tem certeza que a gente é amado. Isso não deve passar na nossa cabeça nunca. Essa dúvida, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Você é filho dele, cara. É óbvio que Deus te ama.
Independente do que você faz ou deixa de fazer, Deus vai te amar. Não é o nosso desempenho que mostra que Deus ama a gente ou não. A gente não precisa provar que nós somos justos ou dignos do amor do Pai. A gente não deve nem por um momento duvidar desse amor. A diferença é que a gente não vai amar a Deus pelo que a gente recebe. A gente não vai amar a Deus pelo dinheiro na nossa conta. A gente vai amar a Deus porque Ele é nosso Pai. E o maior presente Deus já deu. Ele deu a si mesmo por nós. Ele enviou o seu Filho por nós. Quando a gente entende isso, a gente entende que estar perto de Deus é um privilégio, é uma bênção. E cumprir leis não é uma regra, é um prazer. Porque diante do nosso Pai, por que a gente não vai querer viver como Ele? Diante do nosso irmão Jesus, por que eu não vou querer viver como Ele? Mesmo que eu não receba nada por isso. Esse é um privilégio. Talvez você aqui hoje não tenha pais, não tenha o pai, não tenha sua mãe. Talvez você foi abandonado pelos seus pais. Aqui na nossa comunidade é uma coisa comum, né? Pais que deixam os seus filhos para ir ganhar dinheiro. Então são pais que não dão sua presença para os seus filhos. Ou pais que não lhe amaram. Ou às vezes pais ruins, abusadores. Mas a gente pode ter uma certeza que nós temos um pai perfeito que nos ama. E a gente tem uma nova família. Às vezes parece uma utopia, né? Falar que essa comunidade é uma família, né? Mas a gente deve lutar por isso, mesmo que seja só uma coisa parcial que a gente pode desfrutar hoje. Mas a gente deve tentar lutar por esse sonho de fazer todos nós como nossos irmãos. E é interessante, Jesus, quando ele estava na cruz, ele olha para João e fala assim: olha aí, Maria, ela é sua mãe. E nessa comunidade, a mãe do Gustavo pode ser minha mãe. A mãe da Pamela pode ser minha mãe. Porque nós somos irmãos. Quando a gente pensa em adoção, a palavra irmão faz mais sentido. E a gente vai se dirigir a Deus de outra forma. Porque Ele é nosso Pai. Para terminar, está acontecendo coisas estranhas no Brasil, né? Coisas que aconteciam só nos Estados Unidos, a gente está vendo no Brasil hoje, que é pessoas entrando em escolas, em creche e matando crianças. Coisas que eu nunca ouvi há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E hoje tem se tornado comum. E a gente está diante de um Deus que, mais do que nos chamar de filhos, Ele promete que vai ressuscitar os filhos. E a gente pode ter certeza que na volta de Cristo nós seremos ressuscitados. E todos os filhos voltarão à vida. Amém?